Quero continuar compartilhando com você aqui a palavra do Senhor. Esse mês, no Compacto, estamos falando aqui sobre andando com Deus no ordinário, andando com Deus no comum, no dia a dia. E hoje eu falo com você o que fazer depois que a minha fé é testada. E o texto que eu trago para essa reflexão desse dia é Gênesis capítulo de número 22. Eu não vou ler em função do nosso tempo aqui, mas você conhece a história. Em Gênesis 12, Deus chama um homem chamado Abrão e diz para ele: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem através de você. Todos os povos da terra serão benditos. E Deus então chama Abraão para essa caminhada em direção a Ele mesmo, ao seu querer, à sua vontade. Uma jornada que o texto bíblico vai chamar para mim e para você da jornada de fé. O primeiro homem que nos ilustra essa vida vivida pelos parâmetros da confiança absoluta em Deus. E à medida em que a relação de Deus com Abraão, ela vai se aprofundando e Deus vai retirando dele os valores contrários aos seus valores, à medida em que Deus vai solidificando a fé de Abraão, arrancando as suas muletas para que Abraão pudesse aprender a confiar única e exclusivamente em Deus. Deus então também vai removendo da vida de Abraão os obstáculos que impedem que a sua palavra seja cumprida. E é claro que o grande obstáculo que Abraão possuía na sua vida, é lógico, depois de ele ter sido circuncidado, isso era uma marca de que a fertilidade de Abraão estava nas mãos de Deus. Ele deveria cortar ali a carne do prepúcio do seu órgão genital, como um símbolo de que toda a sua capacidade de produção estava conectado às mãos de Deus. A gente sabe que enquanto Abraão tinha forças, ele deu um filho a uma escrava chamada Agar, que foi um presente que ele recebeu juntamente com Sara, no tempo em que buscou por provisão no Egito, um lugar que Deus havia o proibido de ir. Mas à medida que Deus vai arrancando as muletas de Abraão e removendo também os obstáculos que o impedem de viver a promessa, quando Abraão parece estar num ponto extremo da sua vida, a Bíblia diz que ele já havia perdido a capacidade de ter filhos, e também a sua mulher Sara estava em esterilidade. A Bíblia diz que Deus então, ele toca Abraão de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, e Deus concede a ele um filho gerado da promessa, Isaac, o filho do riso, o filho que não nasce pela força de Abraão, o filho que não nasce pela vitalidade de Sara, mas nasce exatamente da vontade, da promessa de Deus. Mas com o passar do tempo, ao invés de Abraão se apegar ao Senhor, entendendo que Deus era o único responsável por cumprir a sua promessa na vida de Abraão, Abraão começou a se apegar demasiadamente ao menino, como se não mais Deus fosse o responsável pelo cumprimento da sua vontade, mas agora Isaac havia se tornado no coração de Abraão como que um fator primordial, essencial para o cumprimento da promessa. E o texto bíblico diz para mim e para você que Deus então chama Abraão para um teste, para provar o coração de Abraão, para ver até que ponto a fidelidade de Abraão continuaria se estendendo na sua confiança, no seu apego a Deus, ou se ele estaria demasiadamente apegado a esse menino, e aquilo que o menino poderia fazer para que a promessa de Deus se cumprisse. É isso que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão tomando Isaac, que a essa altura já não era mais um bebê e uma criança pequena, provavelmente um adolescente, quem sabe até mesmo um adulto, e caminha com ele na direção do Monte Moriá, essa montanha que posteriormente se tornaria palco de tantos feitos de Deus. Monte Moriá nada mais é do que o monte do templo, o monte onde o templo foi construído, o monte onde a presença de Deus tocou e visitou a nação de Israel por tantas vezes. Esse espaço de terra que Deus concedeu a Davi numa conquista nas mãos dos jebuseus. Abraão caminha em direção a essa montanha, e o texto bíblico diz que quando eles estavam a 3 dias de chegarem a esse lugar,
Abraão vira para os seus servos e diz: olha, permaneçam aqui, eu e o menino iremos subir ao monte, sacrificaremos ao Senhor, prestaremos culto e voltaremos. Mas no meio do percurso, o texto bíblico diz que Isaac vira para o seu pai e diz: pai, aqui está a pedra que usaremos para acender o fogo, aqui está a faca que usaremos para imolar o cordeiro, mas aonde está a oferta? Isaac levava lenha nas suas costas, Abraão levava a pedra para acender o fogo, aquela faca que ele usaria para sacrificar o animal. Deus havia requerido dele um sacrifício chamado holocausto. Não era apenas o cortado animal, mas a sua incineração. O cordeiro deveria ser queimado também como resposta ao pedido de Deus. E o texto diz que Abraão vira para o seu filho e ele diz a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro, Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. Mas quando eles chegam no alto da montanha, Isaac descobre que ele será a oferta. E eu quero que você imagine aqui quantas emoções não estavam envolvidas por trás desse culto. Eu sou pai agora de uma bebezinha de 7 meses, e eu fico imaginando se Deus me pedisse algo assim. O amor de Abraão pelo seu filho, quantos anos ele havia esperado para que essa promessa se cumprisse, e agora a sua fidelidade a Deus está sendo testada exatamente pela morte do seu filho concedido por Deus. Isaac se entrega ao seu pai, mas certamente para ele, ainda que soubesse que aquilo era uma expressão da fidelidade do pai a Deus, imagina você olhar para o seu pai com um instrumento nas mãos, que vai dar cabo da sua vida. Quantas emoções não estavam envolvidas nessa cena, querido? E quando Abraão então vai definitivamente imolar Isaac, ele ouve a voz de Deus que diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. E de repente, quando Abraão se volta, ele vê um arbusto e ali estava um cordeiro preso pelos chifres, e é esse animal que é tomado por Abraão e é sacrificado como resposta da sua fidelidade a Deus. Gente, que momento extraordinário! Talvez o pico, o lugar mais elevado da experiência espiritual da jornada de Deus com Abraão. E a pergunta é: o que é que acontece depois disso? O que acontece depois que Deus prova a minha fé? O que acontece depois que Deus prova a fé de Abraão? O texto bíblico diz: após descer aquela montanha, a primeira experiência que Abraão experimenta, irmãos, é sepultar sua esposa. Após descer aquele monte e viver aquele feito extraordinário, Abraão tem que lidar com o luto da perda. Abraão tem que sepultar a sua mulher Sara. E passado um tempo ele vai até mesmo se casar novamente, constituir um novo casamento. Mas o que Abraão tem que fazer depois da experiência do monte? Depois que Deus aparece, esse feito extraordinário acontece. O que acontece depois que a minha fé é provada? Abraão tem que lidar com o luto, tem que lidar com a perda, tem que ver a morte tocar o corpo da sua esposa, tem que construir uma nova família, um novo casamento. Sabe o que isso mostra para mim e para você, querido? Que o nosso Deus é um Deus que não apenas nos acompanha nos altos dos montes, mas é um Deus que está conosco no trivial, é um Deus que está conosco no ordinário, é um Deus que também se manifesta nas coisas simples. Preste atenção, o Deus que se manifestou a Abraão no alto do monte estava com ele no tempo da dor, no tempo do luto. Deus não privou Sara da morte, mas também não privou Abraão da sua companhia. Sabe, alguns anos atrás, quando eu perdi o meu pai, eu ficava procurando por respostas que justificassem o luto, justificassem a perda, para que de alguma forma essas respostas trouxessem consolo, conforto ao meu coração. Eu achava que se eu entendesse o porquê de Deus ter permitido o meu pai falecer, a resposta traria consolo ao meu coração. Mas o Senhor me levou ao texto bíblico, e sabe o que Ele me ensinou? É que nenhuma resposta seria suficiente para consolar o meu coração, porque diante do luto Deus não nos oferece resposta, Ele nos oferece a sua presença, a sua companhia. A presença é muito mais eficiente para
consolar, ela é muito mais eficaz para trazer conforto do que respostas. Às vezes nós queremos dizer para as pessoas e justificar e trazer respostas, aquilo que não tem resposta, não tem lógica, não tem como dizer o porquê. Na verdade, tudo que precisamos experimentar num tempo como esse é saber que o Deus que nos provou e por um tempo, né, ele ressuscita Isaac, ele faz o filho de Abraão passar como que pela morte e o traz de volta à vida. Num outro momento ele não o protege, ele deixa a morte tocar Sara, mas ainda assim ele conforta Abraão e permanece ao lado dele, porque Deus está conosco nas coisas simples. O que acontece depois que a minha fé é provada? Eu posso experimentar da companhia de Deus em meio às minhas perdas, em meio à minha dor, em meio à morte, à ausência. Mas sabe o que acontece depois? Depois de Sara ter falecido, o texto bíblico diz que Abraão então precisa comprar um campo, um espaço para sepultá-la. E o texto diz que ele encontra uma caverna em Macpela. E o texto diz que Abraão quer comprar essa caverna dos povos que viviam ali, para que ele pudesse então sepultar Sara. E o texto bíblico diz que Abraão a essa altura já era um homem muito conhecido, possuidor de grande riqueza. O seu nome já havia corrido os povos que estavam ali. Então o proprietário dessa capela se aproxima de Abraão e diz: de maneira nenhuma eu vou te cobrar o preço por essa capela. O senhor é um príncipe de Deus. Por favor, toma o campo, sepulta sua esposa. Vai ser uma honra para nós ceder esse terreno a você. E Abraão diz: de maneira nenhuma. Eu quero pagar um preço justo. Eu quero comprar esse terreno. Quanto ele custa? E o texto bíblico diz que o dono da propriedade olha para Abraão e diz: olha, o que seriam 400 peças de prata por esse campo? Quando você estuda, gente, o costume dessa época, sabe o que você descobre? É que Abraão estava pagando um preço absurdo. Ele estava sendo injustiçado. Em outras palavras, o cara aproveitou o luto de Abraão para extorquí-lo, para cobrar dele um preço absurdo. E Abraão, por causa da sua dor e do momento que ele vivia e da necessidade de sepultar sua esposa em um lugar, sabe o que ele fez? Ele pagou o preço absurdo por um campo que não valia nada. Você consegue entender que não era um campo produtivo? Abraão só pôde usar esse campo para sepultar a mulher dele. Era uma caverna que não tinha utilidade, que serviria apenas para sepultar. Não traria a ele recurso, não traria a ele bens, não traria a ele nenhum tipo de prosperidade, não traria a ele nenhum tipo de favor. Serviria apenas para sepultar a sua falecida esposa. O cara estava cobrando um preço absurdo, injusto, pesado demais. Mas Abraão estava fragilizado no momento de dor, no momento, né, em que ele havia perdido a sua esposa. E então ele decide pagar o valor, mesmo sabendo que não era o correto, para que ele tivesse um espaço para sepultar a sua esposa. Sabe o que isso nos ensina? É que depois que a nossa fé é provada, depois que a nossa fé é testada, Deus não apenas se apresenta para estar conosco na perda dos nossos entes queridos. Deus não apenas nos acompanha no meio da dor, no meio do sofrimento, mas Deus também está conosco quando nós somos injustiçados. Deus está com a gente quando a gente paga o valor injusto por uma coisa que não tinha valor nenhum. Ele também está conosco. Nem sempre vai nos privar da injustiça, mas sempre vai estar comigo e com você. Entenda isso, o seu Deus é o Deus também da vida comum. Deus não é o Deus apenas do sobrenatural. Ele não é o Deus apenas que fica lá sentado no céu em algum lugar. Ele não é o Deus do mundo da caverna de Platão, dos mitos de Platão. Ele não é o Deus do mundo perfeito, não. Ele é o Deus que se move na realidade presente que eu e você vivemos. É o Deus que está do seu lado e vê a sua injustiça. É o Deus que está do seu lado e vê a sua perda, e com a sua presença Ele te oferece consolo. Eu não sei se você entende isso. O texto de Hebreus capítulo 11 diz que Abraão morreu sem ver a promessa sendo cumprida. Deus havia prometido para ele uma geração, Deus havia prometido para ele um território, Deus havia prometido para ele uma terra, mas Abraão termina sem ver essa posteridade toda, e sem ver um território conquistado. A única parte do território prometido que Deus havia dado a ele, que Abraão conseguiu, foi a caverna que ele comprou por um preço injusto de um cara que aproveitou o luto dele para se beneficiar de Abraão.
Mas o texto bíblico olha para ele e diz: caminhava como quem via o invisível, caminhava como quem se move na direção de uma outra terra, de um outro lugar. Sabe, eu digo para você nesse dia, não importa. Eu sei que às vezes é difícil. Você já foi injustiçado, eu também. Já foi lesado? Também já fui. Onde é que Deus estava depois que minha fé foi provada, Zulato? Poxa, depois que eu vivi esse sobrenatural, aí Deus permite eu perder um familiar tão próximo, meu pai, minha mãe, meu filho, Zulato. E eu digo para você, Deus é o Deus das coisas simples. Não é o Deus apenas do sobrenatural. Ele também é o Deus do natural, do comum, do ordinário. É o Deus que decide caminhar ao nosso lado. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que se expõe ao comum de uma forma tão radical, ao ponto de sofrer as mesmas injustiças e as mesmas dores que eu e você sofremos, no mesmo mundo em que eu e você vivemos, para que agora, ao olharmos para Ele, nós possamos ouvir da sua boca uma palavra de consolo a dizer a mim e a você: eu sei o que você está sentindo. O que acontece depois que a minha fé é provada? O que acontece depois que eu desço o monte? Abraça a presença, deixa a presença te abraçar, caminha com ela e deixa ela caminhar com você. O nosso Deus também é o Deus das coisas ordinárias, das coisas simples, das coisas triviais. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está. Nós precisamos de fé para subirmos o monte e colocarmos o nosso filho sobre um altar. Mas nós também precisamos de fé para descer essa montanha, lidarmos com o luto e continuarmos confiando em Deus mesmo na perda. Nós precisamos de fé para subirmos a montanha e apresentarmos a nossa oferta, mas também precisamos confiar que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado, mesmo quando nós estamos sendo injustiçados por causa de um dilema emocional que estamos vivendo, relacionado a uma perda tão significativa. Nós precisamos de fé para isso também, queridos. O nosso Deus é o Deus das coisas simples, das coisas que parecem normais também. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados e que os céus fechados se abram. Pai, quando cantamos essa canção, libera o teu Espírito sobre nós, libera vida sobre nós, libera refrigério, um abraço celestial. Senhor, eu sei que juntamente comigo agora, de tantas partes do mundo e especialmente do Brasil, tantas pessoas conectadas com dilemas tão distintos e diferentes, talvez, ó Pai, esperando viver a experiência do monte o tempo todo o tempo. E o Senhor tem um chamado para caminhar contigo no ordinário, passando pelo luto, ou quem sabe até mesmo por uma injustiça. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que tudo que somos e vivemos é espiritual, que o Senhor está envolvido em tudo, que o Senhor faz parte de tudo, que não apenas uma parte da nossa vida pertence a Ti, mas toda ela é para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Faça isso, Pai. Libera saúde, libera provisão, libera abraços, libera consolo, libera paz, restauração. Deus, eu não sei quantos pedidos foram digitados, eu não consigo enxergar cada um deles, mas o Senhor enxerga. Eu só te peço isso, papai. Libera a tua presença, porque na ausência de respostas que parecem significativas, a tua presença nos basta. A tua presença. Oh, que os céus fechados te abram, teu reino venha mover a nossa fé. Estão em Deus. Que os céus fechados, teu reino venha
mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Você que me acompanha nessa hora, eu peço que você faça uma oração simples comigo. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que preciso do Senhor. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Hoje eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Os músicos vão continuar tocando aqui. Nós estamos encerrando o compacto de hoje. Que bênção ter você comigo. Mas você que está tomando essa decisão por Jesus, ou você que está tomando essa decisão de voltar para Ele, eu peço que gentilmente você digite para mim hashtag eu decido por Jesus. Porque nós temos moderadores online. Eu quero pegar o seu nome, o seu telefone, porque nós queremos continuar conectados e caminhando com você. Então faça isso. Quando os instrumentos tocam, digita para mim, por favor: eu decido por Jesus. Deus abençoe você. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser, para mais um compacto. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu.